muita gente chega nas igrejas, e eles concluem aquela igreja por um culto. A gente está vendo umas igrejas hoje lotadas. Não, lotadas. Só que é só naquele dia. E aí você observa que no resto da semana não tem mais nada naquela igreja. Só tem aquele culto. Aí o pastor dali, ele vai para um outro endereço na terça-feira, que é um outro culto que ele faz. E também é abarrotado. Mas também não tem mais nada, ele tem na outra terça-feira. Aí na quarta-feira ele já está num outro endereço. E aí as pessoas vão ficando atrás de endereços, né? Endereços, porque há um paliativo, há um atrativo, sei lá, tanta coisa atrai a pessoa até ali, revelação de CPF, de identidade, não, uma série de coisas atrai a pessoa até ali. Ela vem até a alma, cara. E a pessoa vai lá, só que não tem, depois daquilo ali, as pessoas aceitam a Jesus, mas aí depois que aceitam, no outro dia, qual é o plano? Por isso que não há transformação. Qual é o plano? O que aquela igreja tem para oferecer para trabalhar o espiritual? Não tem nada. Então a gente vê um grupo de gente muito grande, um contingente de pessoas muito grande, mas buscando apenas um culto. E tem muita gente, bispo, que conclui, ele define a igreja por um culto. Ele vai num culto de domingo e vê aquele culto top, e não, vou vir para cá. Eu gostaria de jogar uma pimenta nessa sopa, lembrando o seguinte, nós pastores também estamos palmilhando um caminho de grandes dificuldades, porque a membresia, né, os eclesianos estão se tornando muito escorregadios, vamos dizer assim, né? Me lembro de um filósofo chamado Bauman, que ele diz que a sociedade se tornou uma sociedade líquida. Então, qual é a ideia de liquidez da sociedade? Você não consegue segurar a água, né? Se você colocar as tuas mãos com os dedos abertos debaixo de uma torneira, a água vai, né, vai saindo, vai sair, vai. Infelizmente, hoje nós estamos vendo isso, né? Porque a pessoa, conforme os pastores estão falando, ela está ali naquela igreja, ela se conforma com formação, né? E esse tema inspirado, porque diz a igreja como agência transformadora. Sim. Para ser uma agência transformadora, ela tem que ser uma agência do reino de Deus. Exatamente. Ela não pode ser uma agência do reino dos homens. Veja que o texto fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque a igreja está ligada ao reino. A igreja tem as chaves do reino dos céus, né? Então, agora, se a igreja ela representa o reino dos homens, né, na linguagem de Agostinho, né, o teólogo, filósofo Agostinho, ela não consegue transformar. Ela tem que ser uma agência transformadora a partir do reino de Deus, não do reino dos homens. Nós vemos hoje, eu acho que os pastores vão concordar, pastor Carlos Alexandre, pastor Cleber, hoje as pessoas estão dizendo assim, não, porque eu aprendi uma estratégia nova. Eu aprendi a trabalhar com célula, eu aprendi a trabalhar com G12, eu aprendi técnicas de crescimento. Coaches, e tantos outros. E aí você percebe o seguinte, né? Qual era a indagação do texto aqui antes de falar sobre a igreja? Jesus perguntou aos discípulos, quem dizeis vós quem eu sou? Quem eu sou? Então ali o verbo é o verbo emir. E no latim é o verbo essere, que remete à ideia de essência. Jesus estava perguntando assim, vem cá, eu não quero saber de quantos, que é a quantidade, nem quais, que é a qualidade, mas eu quero saber de quides, que é a essência. Qual é a minha essência? Então eu desconfio que essas metodologias, por mais, diríamos assim, estratégicas que sejam, por mais retornáveis que elas se tornem para a igreja, no que tange a números, eu acredito que muito fica a perder da essência da igreja como agência do reino. Porque o que eu tenho visto, os irmãos terem uma ideia, já vou com perdão da palavra, vou passar a palavra para os irmãos. Outro dia eu estava conversando com um familiar e ele disse assim, o nosso conhecido lá estava liderando uma célula.
E nós, ambos que conversávamos, conhecíamos a situação do indivíduo. Ele era líder da célula, não tinha condição nenhuma de ser líder de célula. Então, hoje, a autoridade do pastor Carlos Alexandre está sendo transferida para aquele jovenzinho que está ali na ponta, mas que não pagou o preço que o pastor Carlos Alexandre pagou, não se preparou, não fez um seminário, não tem experiência poimênica ministerial de aconselhamento, de orientação, está lá na ponta. E aí, como é que resolve isso?